Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Teologia. Nós estamos estudando essa temática tão importante do método histórico sistemático da Bíblia, onde a gente está estudando não apenas teologia em si, mas estamos vendo também alguns princípios importantes da história da redenção ao longo da Bíblia. Essa é a proposta do nosso curso e que bom que você está acompanhando a gente nessa jornada. Talvez você já tenha recebido a sua apostila na sua casa, que bom. Então acompanhe aí na sua apostila, faça anotações, aproveite bem esse momento para tirar suas dúvidas também. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários ou aqui no chat do YouTube para a gente ir conversando nas próximas aulas também, tá bom? Quero convidar você então para nós orarmos e pedirmos a bênção de Deus sobre a nossa aula de hoje. Querido Deus, nós pedimos a Tua bênção, Senhor, agora sobre nós, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa iluminar e que Teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender esse assunto, Senhor. Não é apenas entender a história da Bíblia, mas é entender o nosso papel na continuidade dessa história nos dias de hoje. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a gente hoje vai para a nossa aula número 8, que é o capítulo 7 da apostila, e vai ser uma experiência muito boa hoje entender sobre como que Abraão desenvolveu aquele plano que Deus havia estabelecido para ele. Lembre-se, na aula passada a gente viu, e eu considero a aula passada como uma das mais importantes para entender o Antigo Testamento. A aula passada falou sobre Abraão, o estabelecimento dele como família, para que ele constituísse uma grande nação. Então Deus chamou um homem com a sua família e ele teria filhos, esses filhos teriam muitos filhos, formaria uma grande nação que abençoaria toda a terra. Lembre-se, através de Abraão, Deus enviaria 3 importantes elementos para a nossa terra. O primeiro deles é a Bíblia. A Bíblia foi produto dos judeus descendentes de Abraão. Em segundo lugar, o Messias. Deus enviou o Messias, que foi um judeu prometido. E em terceiro lugar, Deus enviaria salvação através do povo judeu. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus chama Abraão para que ele constituísse então essa família. E os capítulos que a gente vai estudar hoje é de Gênesis 22 até Êxodo capítulo 1, para a gente passar por toda essa história. Vamos ao PowerPoint aqui, e você vai ver aqui a nossa aula número 8 a respeito dos patriarcas. Dentro dessas 4 etapas da história, estamos dentro desse aspecto agora que é da redenção. O que vai nortear a nossa aula de hoje é isso aqui. Como foi o início do plano de Deus com Abraão, entendendo a respeito de Isaac, entendendo sobre Jacó e seus filhos, por que José se tornou governador do Egito, e quem foi Moisés? Essa é a nossa aula de hoje. Só lembrando aquilo que eu falei a respeito de Abraão, né? Deus chamou Abraão para que por meio dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Olha que coisa impressionante isso. Através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E 2 elementos importantes a gente viu na aula passada. Deus escolheria uma terra, e que terra foi essa? Qual que foi a terra que Deus escolheu? Se você perceber bem aqui no nosso quadro, você vai perceber a caminhada que Abraão fez, passando por todos esses lugares, chegando ao Egito e voltando até se estabelecer na terra de Canaã. Então Deus precisava que aquela terra se transformasse na herança dos filhos de Israel. Então Deus escolheu primeiro a terra e depois escolheu o povo. Tá? As 2 coisas juntas ali foram escolhidas por Deus. Deus precisava de um local, e Jerusalém no futuro, como a gente viu ali, se transformaria no centro do mundo, onde todas as nações que passassem a pé de caravanas e tudo isso, ao passar por Jerusalém, elas conheceriam o poder de Deus, a maravilha de Deus. E um outro aspecto é o povo, que eles teriam algumas peculiaridades que nenhum outro povo da terra teria, tá bom? Agora, quando a gente fala sobre a linha do tempo, para a gente entender, nós vamos para o quadro agora. E o nosso quadro aqui, ele tem uma... Eu queria que você prestasse atenção, porque para a gente entender a linha do tempo, é necessário que a gente entenda um aspecto muito importante. Essa estrela aqui representa o nascimento de Jesus, certo? Se a gente colocar aqui uma linha do tempo, e esse sendo o ano 0, tudo que vem daqui para lá, você conta 1,
2, 3, 4 e assim por diante até chegar em 2021, que é o ano que a gente está vivendo hoje. E tudo que conta para trás, você conta como o ano 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ou seja, uma pessoa poderia dizer, por exemplo, que um movimento ou alguma entidade, ela existiu, por exemplo, do ano 100 até o ano 300, certo? Depois de Cristo. Isso é correto, está certo de dizer, porque você conta de uma maneira progressiva. Quando você fala, por exemplo, dessa instituição, ou de um período, ou de um povo, ou de uma história, ou de um reinado, ou de um rei, que veio antes de Jesus, no caso daqui para trás, você precisa contar que ele existiu do ano, por exemplo, 600 até o ano 300. Né? Vamos supor a respeito de um reinado aqui. Tá? Deu para entender bem? Então, assim, ó, você conta o ano, o calendário do ano 0, que é o ano do nascimento de Cristo, para trás, para cá, você conta em ordem decrescente. Então, se a gente dizer, por exemplo, que Abraão ele nasceu no ano 2165 e que ele entrou em Canaã no ano de 2090, por exemplo, a gente está falando de algo que é correto, certo? Porque você tem aqui esse período de tempo que é contado em ordem inversa. Se não entendeu 100%, não tem problema. Mas olha aqui agora no PowerPoint uma situação bem interessante a respeito de Abraão. Abraão nasceu no ano 2165 e na apostila tem todas essas informações aí. Ele nasceu no ano 2165. Ele entrou em Canaã no ano 2090. Isaac nasceu no ano 2065. Está vendo que a contagem de tempo está se aproximando do ano 0, porque é assim que a gente conta pelo calendário bíblico, né? Jacó nasce no ano 2005, José nasce no ano de 1915, José é vendido como escravo em 1898, são datas aproximadas pela idade dos patriarcas. José se torna ministro do Egito em 1885 e Jacó e sua família se mudam para o Egito em 1860 a.C. Quanto menor esses números que a gente vai vendo aqui nessa linha do tempo, mais perto a gente está da vida de Jesus. Ou seja, de Jacó entrando no Egito até Jesus, nós temos aproximadamente 1800 anos. Tá? Então é o que a gente vai ver daqui para frente. Essa história do Antigo Testamento, ela cobre um período de mais ou menos 1500 anos da história bíblica, a história de José daqui para frente. Tá bom? Agora eu queria que você acompanhasse comigo também. Isso aqui é uma pintura de Van Gogh, um grande pintor, e ele pintou essa tela aqui, porque na verdade isso aqui para ele era algo muito significativo. Isso aqui é a caverna de Macpela. O que é a caverna de Macpela? Vamos voltar aqui para a tela principal. A caverna de Macpela, na verdade, é o local onde Abraão, Isaac, Jacó e Rebeca, Lia, todos eles foram enterrados ali. A caverna de Macpela em hebraico significa entrada dupla. Então Macpela em hebraico significa uma caverna de entrada dupla. Essa caverna, ela foi comprada por Abraão, por Abraão quando Sara faleceu. Então Sara faleceu, isso está no capítulo 23 do livro de Gênesis. Quando Sara faleceu, Abraão então, ele compra essa caverna chamada caverna de Macpela, e ali ele enterra sua esposa, sua amada esposa. Posteriormente, Abraão também foi enterrado ali, Isaac também, Lia, Rebeca e Jacó foram enterrados. É interessante porque, olha aqui no PowerPoint de novo, nós temos hoje, onde era essa caverna, aqui está a caverna de Macpela, uma projeção desse pintor, e agora nós temos hoje essa grande mesquita islâmica que está construída aí em cima. Porque assim como para os cristãos, Abraão foi importante, assim como para os judeus, na verdade, Abraão foi importante, para os muçulmanos também. Porque, pense comigo, Abraão ele foi pai de Isaac, e Isaac foi pai dos judeus, certo? Só que Abraão também foi pai de Ismael, e Ismael foi o pai de que nação, ou de que povo?
do povo muçulmano, dos islâmicos, tá bom? Então, os islâmicos, eles são descendentes de Ismael e os judeus são descendentes de Isaac. Então, tanto para muçulmanos quanto para judeus, a pessoa de Abraão ela é muito importante. E a caverna de Macpela, ou a mesquita que está construída aí em cima, esse local é chamado em árabe de Aran el-Khalil. Aran el-Khalil, na verdade se fala assim em árabe, né? Que quer dizer lugar sagrado do amigo de Deus, se referindo a Abraão, que foi chamado na Bíblia de amigo de Deus, certo? Agora voltando aqui para a parte principal, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26. Aqui em Gênesis 26, a gente está vendo a respeito de um aspecto muito importante da aliança que Deus faz com Isaac. 26, do verso 1 até o verso 5, que diz assim, ó: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. Porque, olha que interessante, a ti e a tua descendência, quem seria a descendência de Isaac? Os seus filhos e os filhos de Israel. A ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Duas coisas chamam a atenção nesse texto. A primeira delas, Deus ele prometeu de novo para Isaac a promessa que ele fez a Abraão. Através de você eu vou abençoar toda a terra. A promessa que ele fez para o pai, que Deus fez para o pai, agora Deus faz para o filho. Eu vou constituir, através de você, uma grande nação e vocês serão um povo que vão representar o meu nome nessa terra. E um outro ponto interessante aqui é o verso 5, no final, que diz que Abraão guardou os mandamentos, estatutos e leis de Deus. Ou seja, a lei de Deus não tinha sido dada ainda em forma de pedra no Monte Sinai, que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui você já tem o início de um processo muito interessante. O início não, na continuidade de uma prática muito comum do povo que era temente a Deus. Guardar os seus mandamentos, seus estatutos e as suas leis, tá bom? Então, agora, só para a gente lembrar, Abraão, a Bíblia diz que ele teve um filho. Ele teve 2 filhos, né? Mas tem todo o contexto ali, a gente já viu na aula passada, mas o filho da promessa é Isaac. Então Isaac nasce ali e agora se torna uma pessoa próspera, importante e o descendente prometido do seu pai. Isaac cresce, se casa então com Rebeca, sua esposa, e juntos eles têm 2 filhos. Um chamado Esaú, que era o mais velho, que nasceu primeiro, e o outro chamado Jacó. O nome de Jacó vem da palavra hebraica Acabe, que significa pegar pelo calcanhar, ou enganador, tá? É o que a gente vê literalmente significando assim. E o nome de Esaú, ele significa, tem uma raiz um pouco incerta, só que mais tarde Esaú vai ser chamado de Edom. E a gente vê muito isso na Bíblia. Os edomitas, na verdade, são descendentes de Esaú, tá? Então você tem essas 2 tribos. Agora, lembra do episódio onde Jacó ele era mais caseiro, ele estava preparando uma comida em casa, um guisado, um molho, uma sopa, alguma coisa nesse sentido, estava preparando aquilo em casa e chega Esaú de uma caçada, e chega morrendo de fome. E quando ele chega ali, ele fala, olha, por favor, me dê essa comida. E Jacó disse para ele, olha, então você me venda o seu direito de primogenitura. A gente troca, eu te dou essa comida e você então me dá o direito de primogenitura. E aí Esaú, com muita fome, decidiu fazer a troca. Mas sabe o que estava implícito em tudo isso? Sabe o que estava envolvido em tudo isso? Não era apenas dizer assim, olha, legal, parabéns, em troca dessa comida você se tornará agora o primeiro da família. Não era somente uma questão de ser o primeiro da família. A primogenitura envolvia 5 aspectos. Olha aqui no PowerPoint comigo. A primogenitura envolvia esses 5 aspectos. O primeiro, uma sucessão à autoridade oficial do pai. Então quem mandava na família era o patriarca. Uma sociedade patriarcal,
era vista desse jeito. O pai ele tinha uma autoridade sobre a família, como um cabeça, o chefe da família. E o primogênito agora assumia essa posição quando o pai falecesse. Inclusive, a mãe respeitava a autoridade do filho primogênito. Em segundo lugar, havia uma herança dupla da propriedade do pai. Então o pai tinha muitas terras, o pai pegava aquela herança, ele repartia entre os filhos, mas o filho mais velho recebia uma porção dupla de herança. Então era um privilégio ser o primogênito. Havia o privilégio de se tornar sacerdote da família também, um privilégio conferido aos primogênitos, uma sucessão, a promessa da Canaã terrestre, e o quinto aspecto é a honra de ser um dos progenitores do descendente prometido. Então olha que interessante, através do primogênito, vamos supor, um pai teve 3 filhos, o Messias prometido na Bíblia, o descendente prometido, ele viria através do primogênito e não através do segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto filho. É interessante isso, né? Essa questão da primogenitura, que eles acreditavam muito em todo esse escopo. Então, o que Esaú fez? Pode voltar para mim aqui agora. O que Esaú fez? Ele trocou uma herança eterna, praticamente, algo muito bonito que ele poderia promover em sua família, por algo totalmente transitório que foi um prato de comida. Isso nos dá grandes lições para o nosso aprendizado. Agora, a gente na Bíblia não fala muito mais sobre Esaú, porque Esaú se torna o pai de uma grande nação, chamada os Edomitas, que vão aparecer ao longo da Bíblia, então a Bíblia não cita mais eles agora, não dá mais foco nele. O foco agora é justamente em Jacó, porque Jacó, por ser o filho primogênito, agora por troca, né? Por Jacó agora ser o primogênito de Isaac e Isaac ser filho de Abraão, o foco do Antigo Testamento é falar sobre Abraão e sua família. Então, Abraão, Isaac, Jacó, certo? Abraão, Isaac e Jacó. E aí agora Jacó, ele tem 12 filhos. Tem todo o contexto da Bíblia, que você certamente conhece a história, se não conhece pode ler um pouco mais ao longo de todo o livro de Gênesis. Jacó tem 12 filhos. E aqui no PowerPoint você consegue ver os filhos que Jacó teve. De Lia nasceu Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. De Raquel, que era a esposa preferida dele, das 4 que ele tinha, nasceu José e Benjamim. E de Bila nasceu Dan e Naftali. E de Zilpa nasceu Gade e Asser. Então esses são os filhos que Jacó teve, os 12 filhos de Israel. Olha que interessante, esses 12 filhos que estão aqui, pode voltar aqui para mim, esses 12 filhos, eles constituíram a nação, o povo de Israel, que foi dividido em 12 tribos, porque são os 12 filhos que Jacó teve. Mais tarde, Jacó teve o nome mudado para Israel, de uma luta que ele teve com um anjo, com Deus, na verdade, no Val de Jaboque, ele teve uma luta muito grande e nessa luta o nome dele foi mudado, então, e ali a gente vai vendo outros episódios onde o nome dele é confirmado como Israel, como esse príncipe que estaria então liderando o povo de Deus. Então, por que o povo, os hebreus, eles foram chamados depois de povo de Israel? Porque era a grande família de Israel ou Jacó que constituiu todo aquele grupo de pessoas que mais tarde se tornariam realmente o povo judeu, tá bom? Agora, a gente vê também um episódio interessante no capítulo 37 de Gênesis. A gente está avançando nos capítulos da Bíblia agora, mais rápido, né? No capítulo 37 você tem o filho preferido de Jacó, chamado José. José era o filho preferido. Os outros filhos foram trabalhar, cuidar de ovelhas, de gado, enquanto José ficou em casa. E a Bíblia diz que Jacó tinha uma preferência muito grande por esse menino. E ele teve vários sonhos, onde ele viu muitas coisas no futuro. O fato é que os irmãos tinham um ódio terrível de José. A Bíblia diz então que José um dia foi enviado para ver como é que os irmãos estavam, porque estavam demorando a voltar de uma viagem rápida. E quando José chegou lá, a Bíblia diz que os irmãos pegaram ele, jogaram no poço e perguntaram: o que nós faremos com esse rapaz? Vamos matá-lo? Ele é nosso irmão. E aí o irmão mais velho disse: não vamos fazer nada de ruim com ele. E alguém teve a ideia de vender José
para uma caravana de ismaelitas que estava passando. Olha que interessante. Por que era uma caravana de ismaelitas? Quem eram os ismaelitas? Os descendentes de Ismael. Portanto, eles estavam falando naquele momento de um tio-avô que eles tinham. Um tio-avô que era Ismael, que naquele momento constituiu uma família que já era muito habilidosa em comércio. Se você perceber, claro que a gente tem as devidas proporções, mas se você olhar nos dias de hoje, os turcos ou os árabes, eles têm uma habilidade muito grande de comércio. Eles são muito hábeis em comércio, são grandes comerciantes, e desde a época da Bíblia, numa caravana de ismaelitas, eles saíam de um local e iam até o Egito para justamente levar mantimentos, troca, vender muitas coisas. Então, era uma prática muito comum na época que continua até os dias de hoje. E aí a Bíblia diz então que José foi vendido e lá ele foi vendido como escravo, se transformou depois no chefe da casa de Potifar, foi preso e teve todos aqueles episódios da Bíblia que são histórias muito bonitas que a gente tira grandes lições da dependência desse rapaz com Deus. É interessante um texto do Espírito de Profecia no livro Patriarcas e Profetas, onde Ellen White diz que foi a experiência de vender José como escravo para o Egito que transformou ele de menino para um homem. Foi ali onde a gente acredita que ele tinha uns 17 anos de idade, que ele realmente se apossou assim da figura de um homem de verdade, onde agora ele tinha os valores, tudo que ele aprendeu ele colocaria em prática ali no Egito e se tornaria uma grande bênção. A história de José é uma história fantástica, só que a história de José ela tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. No momento em que José ele anuncia pela profecia os sonhos que Faraó teve, ele anuncia que haveria uma grande fome na terra, a pergunta é, por que foi tão fácil para José se transformar no governador do Egito? Por que foi tão fácil assim? Eu acredito, olha aqui no PowerPoint comigo, por causa de duas razões. Primeiro, tudo o que José fazia, Deus abençoava. Absolutamente tudo. José fazia alguma coisa, Deus abençoava. Em segundo lugar, havia também um parentesco com os Ixos. Os Ixos. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui agora no quadro. Acompanhasse aqui no quadro comigo. Olha só que interessante. Deixa eu explicar para você como é que funciona essa questão aqui dos Ixos, tá? Noé, ele teve 3 filhos. Vou botar aqui a letra N de Noé. Ele teve 3 filhos. A Bíblia chama que é Sem. O segundo filho foi Cã. E o terceiro filho foi Jafé. Deixa eu acertar a letra aqui que fica mais fácil. Sobre Jafé, a Bíblia diz que nós não temos muitas evidências mais sobre ele. Ele se transforma, ele na verdade dá origem a muitos povos que serão chamados de gentios no futuro, certo? De gentios. Cã, ele dá origem a muitos povos, especialmente um local chamado Egito, tá? Egito, os egípcios são descendentes de Cã. E os filhos de Sem são chamados de semitas. Os semitas, eles constituem povos muito grandes. Você já ouviu falar, a gente falou sobre isso nessa aula sobre Gênesis 10, que os semitas, na verdade, eles são, a gente quando chama de semitas, são todos os povos do Oriente Médio. Então todo mundo hoje que é judeu, que é árabe, é chamado de semita. Então nós temos aqui os hebreus, certo? Vou botar aqui hebreus. Nós temos aqui também os árabes. A canetinha não completa 100% aqui. Os árabes. Isso. E nós temos um outro povo aqui também, chamado de Ixos. Então esse povo aqui, ele realmente existiu. Ixos. Os Ixos, eles realmente existiram, tá? Foram pessoas muito importantes na Bíblia. E quando José se transforma em governador do Egito, nós acreditamos muito que foi porque ele tinha um certo parentesco com
os Ixos, porque eles eram também semitas, eles eram da mesma família ou da mesma árvore genealógica, tá bom? Então os Ixos, eles têm um parentesco com José devido a essa árvore comum que são os semitas ou Sem, um dos descendentes de Noé, tá bom? Ou seja, o Egito por ser, os egípcios, né, por serem descendentes de Cã, eles tinham uma rivalidade com os semitas, tá? Então, Ixos, árabes e hebreus, todos eles descendentes de Sem, eram como se fosse parte de uma grande família, e eles eram inimigos, então, dos egípcios. Voltando aqui para a tela principal aqui, a gente vê então isso, tá? Por que José se transformou em governador do Egito? Espero que eu não cause confusão para você. Mas por que ele se transformou em governador do Egito? Duas razões. Tudo que esse rapaz botava a mão, Deus abençoava. Deus colocava a mão dele também sobre o trabalho e toda a atividade de José. Mas em segundo lugar, ele tinha um parentesco com os Ixos, e isso fez com que ele se transformasse no governador do Egito. Imagine, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de ilustrar. Imagine que o Brasil ele faça um dia uma guerra e conquiste a Bolívia, por exemplo. E lá você tem muitos bolivianos lá. E aqueles bolivianos estão ali agora sendo dominados, né, pelo país, pelo Brasil. E um dos bolivianos que está ali agora, um brasileiro que mora lá, ele está vivendo lá, está trabalhando lá e tal. E o Brasil, quando conquista a Bolívia, por exemplo, que é um país que fica próximo aqui, quando o Brasil conquista a Bolívia e precisa colocar algum representante, bom, nós já temos um brasileiro, tem alguém que é da nossa família, alguém que nós já conhecemos, colocam essa pessoa então como o chefe ou como governador. Não seria o faraó, mas seria sim um governador, alguém num baixo escalão, mas que tivesse uma importância gigantesca em todo aquele grande país do Egito. E há muitas evidências arqueológicas que mostram justamente que os Ixos, que não eram egípcios, que eram semitas, eles realmente criaram uma dinastia bem grande e bem famosa que durou muitos anos, durou mais ou menos uns 100 anos, para falar a verdade, todo esse trabalho dos Ixos. Você pode procurar um pouco mais sobre isso depois no Google se quiser, tá bom? Agora, José então, ele está lá, governador do Egito, tem todo o episódio ali da família de José, e nós temos algo interessante porque José teve 2 filhos no Egito, um chamado Manassés e outro chamado Efraim. O nome Manassés significa que faz esquecer, porque é como se José estivesse dizendo, eu quero esquecer o meu passado, a traição dos meus irmãos, eu quero recomeçar minha vida agora novamente. E o segundo filho é chamado de Efraim, que significa dupla frutificação. Ou seja, eu tive 2 filhos, então o segundo vai chamar de um ventre que deu 2 filhos, né? Dupla frutificação, em hebraico é o nome Efraim. Bom, José é o governador do Egito agora, e parece que as coisas estão favoráveis para que tudo aconteça, para que o plano de Deus realmente possa ser colocado em prática. Só que uma grande fome na terra vem, aquela terra de Canaã onde Jacó estava morando. Uma grande fome. E o que Jacó faz? Envia seus filhos para o Egito. Se você olhar bem no mapa ali, você vê que não é uma distância muito grande. Eles foram ao Egito procurar comida. Tem todo aquele episódio onde José se disfarça, né, para que eles não reconheçam quem ele é. Mas no final, depois de todo aquele desenrolar da história, José se revela para os irmãos e manda trazer toda a sua família. Então vem Jacó, seus filhos, seus descendentes, seus netos, seus empregados, uma multidão vem agora para o Egito e se estabelecem ali como criadores de gado. Tá? A função dos hebreus naquele momento, de Jacó e dos seus filhos, era criadores de gado. Então era muito mais fácil, né? José era o governador do Egito, separou uma terra especial e falou, vocês vão ficar aqui, vão cuidar, vão ser criadores de gado e eu vou sustentar vocês por muitos anos. Tá? E tem uma coisa interessante aqui no capítulo, abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Gênesis, bem no finalzinho,
nós temos aqui no capítulo 49 algumas profecias que Jacó dá para os seus filhos. É muito interessante isso. Eu já falei um pouco no início das algumas aulas anteriores e reforço agora. É muito importante que os pais abençoem seus filhos, digam daquilo que pode acontecer com eles ou daquilo que eles esperam que aconteça. E no capítulo 49, no verso 8, diz assim, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Ou seja, estava dizendo que todos os filhos e descendentes do povo de Israel se inclinariam diante de Judá. O verso 9 diz assim, Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Ou seja, Jacó estava dizendo, Judá, você será como um leão importante. E no verso 10 diz assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui tem uma profecia muito bonita na Bíblia. Que profecia é essa? Em primeiro lugar, no verso 10 diz que o cetro não se arredará de Judá. O que significa isso? Significa que todos os reis de Israel, todos os reis que viriam no futuro, Davi, Salomão, Roboão e todos os demais, eles seriam descendentes da tribo de Judá. Que impressionante isso, né? Em segundo lugar, diz a respeito do leão, Judá é leãozinho. Já ouviu falar na Bíblia que Jesus é o leão da tribo de Judá? Por quê? Porque está dizendo que Judá é leãozinho, mas que no futuro viria o leão. É uma figura de linguagem que a Bíblia utiliza para dizer o seguinte, Judá, você será um leãozinho pequenininho, mas virá aquele que será o grande leão, o leão da tribo de Judá, apontando para Cristo Jesus. E no final do verso 10 diz assim, o cetro não se arredará de Judá, né? Todos os reis serão descendentes de Judá. E no final diz que até que venha Siló e a ele obedecerão os povos. É uma referência a quem nesse texto? A Cristo Jesus também. O cetro, ou seja, o bastão, né? A autoridade real, um rei passando para o outro, passando para o outro, passando para o outro, até passar esse bastão para Cristo Jesus. E eu pergunto, Jesus ele foi descendente de qual tribo de Israel? Da tribo de Judá. É por isso que o cetro passou para as mãos de Jesus e ele foi chamado depois de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é interessante também porque ele foi chamado no livro de Apocalipse de leão da tribo de Judá. Que coisa linda, né? A profecia de um homem que estava quase morrendo chegou até os dias de Jesus e impacta a nossa vida hoje. Que coisa bonita, que coisa impressionante. Bom, Jacó morreu, deixou ali seus filhos, José um dia morre também, e nós temos algo interessante aqui. Você tem aqui agora, em todo o livro de Gênesis, você tem a ascensão de uma família, a família do povo de Israel, que saiu de Canaã, foi para o Egito, se estabeleceu lá, viveu lá durante muitos anos, e depois que eles chegaram lá, José e toda a sua família e os íxios no poder duraram mais algum tempo. Mas depois nós vamos agora para uma outra parte da Bíblia. Antes disso, é importante lembrar o seguinte, queria que você acompanhasse no quadro aqui junto comigo novamente. Vamos mudar a nossa página aqui. Olha só que interessante nós temos aqui, no quadro aqui. Na Bíblia nós temos Adão. De Adão até Jacó, ou até José, na verdade, Jacó, José, a família deles. Esse período aqui na Bíblia é chamado de período dos patriarcas. Quando a Bíblia fala, os patriarcas, quem são os patriarcas na Bíblia? Adão, Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó e José. Esse povo todo que aparece na Bíblia são chamados de patriarcas na Bíblia. São chamados de patriarcas, sabe, tá bom? Eles que dão origem ao povo de Israel. E daqui para frente
você tem então a continuação da história, mas agora no povo de Israel. Tá bom? Deu para entender? Os patriarcas na Bíblia é esse período que cobre aqui de Adão até chegar em Jacó, até chegar em José, é o período dos patriarcas. Esse período termina aqui e agora começa a história do povo de Israel. E como é que essa história começa? Vamos voltar aqui no PowerPoint. Essa história começa então, já passamos isso. Nós vamos entrar agora no livro de de Êxodo, tá? Nós vamos entrar na história de Moisés. Então é interessante porque desde a entrada quando Jacó chegou no Egito com seus filhos ali para serem cuidados por José, até o momento em que aparece Moisés em cena, nós temos 215 anos aproximadamente, tá? 215 anos. Abra sua Bíblia, volte comigo na tela principal aqui, em Êxodo capítulo 1, verso 8. Terminamos o livro de Gênesis, vamos ao livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1, verso 8. Olha que interessante, diz assim, ó. Bom, só para lembrar, no verso 1, diz da descendência de Jacó, quem foi que chegou no Egito. E aí diz do capítulo 1 até o capítulo 1, verso 1 até o verso 7. E no verso 8 diz o seguinte: entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Não conhecera José. A pergunta é, por que esse rei não conheceu José? Bom, talvez porque haviam se passado 200 e poucos anos. Mas será que foi somente por isso? Não. Nós temos um registro na história da arqueologia que é fantástico. José, junto com os Ixos, estavam governando o Egito naquele momento. Só que enquanto isso estava acontecendo, um general chamado Amoses, ele estava na cidade de Tebas, que fica no Egito, mais ao sul no Egito. Depois você pode procurar no mapa e você vai ver bem interessante esse detalhe. No sul do Egito, ele percebeu o seguinte: olha só, um povo que não é da nossa terra, que não é originário da nossa terra, veio aqui, se apossou da nossa terra, que são os Ixos, e eles estão no poder. Isso está errado. Os Ixos, inclusive, estão usando o nosso povo, os egípcios, para serem os capatazes, os trabalhadores. Isso está errado. Então, o que Amoses faz? Ele cria um exército em Tebas, dizendo o seguinte: nós vamos fortalecer um exército aqui, mas tão grande, tão poderoso, que nós vamos entrar no Egito e nós vamos tirar os Ixos do poder. E foi isso que ele fez. Amoses, ele foi até o Egito, já estava ali, né, mas foi até a região principal em volta do rio Nilo, tira os Ixos do poder e agora ele inaugura a 18ª dinastia dos faraós. Então agora ele se transformou o faraó, a pessoa mais importante do Egito, e agora nós temos algo bem interessante que eu quero mostrar para você. Mas olha que interessante, por que ele não conheceu José? Talvez ele tenha ouvido falar de José, mas José não era da família, José não era alguém que era um egípcio, era alguém dos Ixos. Então tudo que era Ixo, todo mundo que era descendente dos semitas, na hora em que Amoses chega no poder, ele destitui todos esses povos, inclusive todo mundo que era semita, tanto Ixos quanto hebreus, que habitavam lá, e o povo de Israel nesse momento havia crescido muito. Em 200 anos, o povo de Israel foi de 70 pessoas para quase 2 milhões de pessoas. Então, em todo esse tempo, o povo cresceu muito. E agora esse general egípcio, que era faraó, falou o seguinte: nós vamos escravizar esses povos e nós vamos controlar o crescimento deles, porque eles estão se fortalecendo. E daqui a pouco eles assumem o poder de novo que nós já perdemos no passado. Deu para entender todo esse desenrolar da história? Os egípcios sempre estiveram no poder, descendente de Cã. Os Ixos, que não são do descendente de Cã, assumem o Egito e estabelecem ali seu poder, mas então os egípcios de novo tiram os Ixos do poder e assumem então agora como faraó e como os principais do Egito. E é por isso que agora a gente tem essa história. Agora eu queria que você acompanhasse comigo no quadro. Nós temos aqui, eu queria que você acompanhasse comigo esse quadro aqui na Bíblia, tá? Esse quadro aqui na Bíblia. Então, aqui nós temos a figura
a figura de Amose, que foi justamente esse general egípcio que assumiu o poder. Ele teve um filho chamado Amuntotep ou Amenhotep, dependendo da forma como você encontra aí muitas evidências arqueológicas, tá? Amose, teve um filho chamado Amuntotep. Ele teve um filho chamado Tutmoses. Você percebe que grande parte dos nomes tem esse Moses no final? Eu já vou explicar o porquê. Porque Moses significa nascido de, tá? Nascido de. Então, Tutmoses é nascido do deus Tut, certo? Amoses é nascido do deus A. E assim por diante, tá? Então, todos esses nomes que têm esse sufixo, né, chamado Moses, significa justamente nascido de, tá bom? Então, Amoses teve um filho chamado Amuntotep I, que teve um filho chamado Tutmoses I. Tutmoses, com a rainha Amoses também, que recebeu o mesmo nome do seu avô, os dois juntos têm uma filha chamada rainha Hatshepsut. Hatshepsut. Grave bem esse nome. Rainha Hatshepsut. Esse é o nome da rainha. Só que eles queriam que nascesse um filho homem e não nasceu um filho homem como primogênito. Então o que Tutmoses I faz? Ele arruma uma amante chamada rainha Mutnofret. E fruto desse relacionamento fora do casamento, Tutmoses I tem um filho chamado Tutmoses II. Tá bom? Deu para entender? Tutmoses I, com a rainha Amose, teve Hatshepsut, que era mulher e não poderia se transformar faraó porque só poderia ser homem. E aí ele então, junto com a rainha Mutnofret, ele tem um relacionamento extraconjugal, o faraó Tutmoses II. Tutmoses II então casou com a sua meia-irmã, porque era filha do mesmo pai. Os egípcios naquele momento não queriam ter relação nenhuma com outros povos, então eles arrumavam casamento entre eles mesmos, para que o poder não saísse da família deles. Tutmoses II, então, com a rainha Hatshepsut, tiveram uma filha chamada princesa Neferuri. E por ser uma mulher, ela não poderia assumir o poder no Egito, tá bom? Por ser mulher, o que acontece? Tutmoses II, assim como seu pai, arrumou uma amante chamada rainha Izet, e juntos eles têm um filho chamado Tutmoses III. Então a criatividade em criar nome aqui não estava muito boa também, eles estavam só copiando os nomes, tá? Então Tutmoses II com a rainha Izet tiveram um filho chamado Tutmoses III. Tá bom? E aqui há uma coisa interessante. Vamos focar agora nessa rainha chamada Hatshepsut, essa mulher aqui, tá? Como eu disse, ela não poderia se transformar, os seus descendentes não poderiam ser governadores do Egito porque ela teve uma filha mulher, a princesa Neferuri. E foi essa rainha que não teve um filho homem que adotou Moisés. Volte para a tela principal aqui. Por que ela adotou Moisés? Por uma razão muito simples. Por ele ser homem e ela encontrar aquele menino boiando ali num cesto no rio Nilo, ela olhou aquele rapaz e ela entendeu que aquele menino era alguém enviado dos deuses. Possivelmente o nome de Moisés não tenha sido Moisés, mas tenha sido Rapi-Moses. Por quê? Porque Moses era o nome que significa nascido de. Rapi, H-A-P-I, Rapi, era o nome que eles acreditavam, né, que era o deus, o rio Nilo era um deus. E ele chamava esse deus, o rio Nilo, de Rapi. Então Rapi-Moses significa nascido do deus Rapi ou nascido do rio Nilo. Esse possivelmente tenha sido o nome de Moisés, mas no futuro, quando ele renegou toda a sua herança egípcia, ele tirou o primeiro nome e ficou apenas com Moses, ou como a gente chama,
em português de Moisés, tá? Então, ela adotou Moisés por conta disso, por conta desse problema de ela não ter tido filho homem, que na época era um problema porque ele não poderia ser faraó. Ou seja, Faraó, adotado pela rainha Hatshepsut, ele foi treinado para se tornar o próximo faraó. Isso é um fato inegável, o livro de Hebreus capítulo 11 fala isso. Ele foi treinado para ser o sucessor de todos os Amoses, depois Amenhotep, Tutmose I, Tutmose II, e o próximo seria Moisés. Mas quando Moisés renegou tudo aquilo e foi embora, o rei Tutmose III, agora volte comigo ali no PowerPoint, no quadro, Tutmose III, então, ele acaba assumindo. Então, existia uma rivalidade muito grande entre Tutmose III e Moisés. Havia uma rivalidade entre os dois, porque os dois, então, estavam para serem os próximos faraó, mas como Moisés renegou seu título, foi embora, Tutmose III, então, se transformou no faraó. E sabe qual foi o faraó do Êxodo? Foi justamente Faraó. Faraó do Êxodo foi justamente Tutmose III. Tutmose III foi então o faraó do Egito, tá? Um ponto interessante é que Tutmose com a rainha Satia, eles tiveram um filho chamado Amenhotep II, tá? Os dois aqui têm esse filho, Amenhotep II, que é o segundo filho que se tornou faraó. Por quê? Porque com a rainha Meritri Hatshepsut, eles tiveram esse menino chamado Amenemhat, que era o primogênito que morreu na 10ª praga do Egito, tá bom? Aqui está toda essa explicação e na apostila você pode entender um pouco melhor a respeito de tudo isso. Agora voltando aqui para a tela principal, só para a gente entender bem, nós temos então isso que eu falei aqui é a respeito da 18ª dinastia do povo egípcio, dos faraós egípcios. Vamos resumir para a gente entender o que a gente viu nessa aula e agora ir para a última parte. Abraão foi chamado por Deus para construir uma grande nação. Havia uma promessa, seus filhos serão tão grandes, tão vastos, tão numerosos quanto as estrelas do céu. Abraão então agora tem os seus filhos, Isaac tem um filho chamado Jacó, e Jacó tem 12 filhos que se estabelecem no Egito e durante 215 anos ficam lá, tá bom? 215 anos eles ficam lá. Depois de 215 anos, vem Moisés para agora tirar o povo que estava sendo oprimido pelos egípcios. Moisés então vai tirar o povo dali e vai levar para a terra de Canaã novamente, a terra que Deus havia prometido para aquele povo. É interessante, queridos, que lembrar que Moisés ele foi treinado para ser um faraó e dar continuidade à 18ª dinastia, a 18ª dinastia dos faraós, já que a mãe adotiva dele não teve filho homem, né? Mas acontece um crime que vai mudar completamente toda a história, onde Moisés, no próximo episódio, né, do nosso estudo, ele renega esses títulos e essa descendência egípcia e realmente volta a se identificar com o povo hebreu, com o povo que ele tanto amava, que era do seu sangue, que era fruto dele mesmo, e ele entende no deserto o plano que Deus tinha para esse povo. E quando ele entendeu, ele renegou tudo que ele tinha, as promessas e tudo isso, para dar continuidade a esse plano de Deus. A gente tem falado nessas aulas a respeito desse plano que Deus teve para o povo de Israel, que Deus tem para a gente hoje. É muito importante a gente lembrar da experiência de Moisés. Ele renegou tudo que ele tinha na vida para seguir no propósito que Deus havia estabelecido para o povo dele. Ele entendeu, eu faço parte desse povo. Eu abandono tudo que eu tenho, as minhas riquezas, a minha glória, a minha fama, o meu nome que poderá ser popularizado e muito conhecido no futuro. Eu renego tudo isso para me tornar um cumpridor do propósito de Deus na minha vida e para o meu povo. O assunto que a gente vai ver na aula que vem é um assunto fantástico porque marca o início do povo judeu.
Se você quer conhecer quando que o calendário judeu começou e quando que o povo judeu, ou o povo de Israel como nação, como povo de verdade, iniciou, é a história que a gente vai ver na próxima semana. E a gente também vai entrar na próxima semana a respeito não apenas do Êxodo, as pragas do Egito, da Páscoa e tudo isso, mas a gente vai ver também como que tudo isso fortaleceu o povo judeu, o povo de Israel, na verdade, para se tornarem no futuro a grande nação que abençoaria todas as famílias da terra. Agora, se você tiver alguma dúvida a respeito dessa aula, daquilo que a gente conversou, hoje a aula foi um pouco mais curta, mas algumas aulas serão assim, outras serão mais extensas, então se prepare para você participar muito bem de todas elas. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui, mas nós temos uma tarefa da semana para você, tá bom? Olhe no PowerPoint, você vai ler então Êxodo capítulo 3 até o capítulo 13, tá? É uma leitura fácil, tranquila, que você pode fazer. E leia o livro História da Redenção, capítulo 14 e capítulo 16, tá bom? Anote bem aí, leia esses dois capítulos, 14 e 16, do livro História da Redenção e o livro de Êxodo também, tá? Queridos, a gente finaliza a nossa aula de hoje pedindo para que Deus abençoe muito você, a sua família, continue te ajudando nos estudos, tá bom? A gente está ainda no desenrolar da história, a gente vai entrar em assuntos muito bonitos daqui para frente. A gente vai entrar a respeito do Monte Sinai e tudo que aconteceu, o santuário. Então tem assuntos muito interessantes para a gente entender e compreender esse desenrolar da história do povo de Israel, desde Gênesis até Apocalipse. Que Deus te abençoe muito, um grande abraço e que a bênção de Deus esteja sobre todos nós. Vamos orar para a gente terminar? Obrigado, Senhor, pela bênção, pelo privilégio que a gente teve de, nesse momento, estudar, Senhor, a história do povo de Israel, o início dessa história, o período dos patriarcas, e entender a fé, a confiança, a disposição, a disponibilidade que eles tinham para te servir e fazer a tua vontade. Que tu nos abençoes também para termos essa mesma força, essa mesma garra que eles tinham para cumprir os teus planos. E se preciso for, Senhor, como Moisés, renegar o mundo, renegar a fama, a riqueza, tudo isso que esse mundo pode oferecer para a gente, para nós cumprirmos os teus planos e propósitos aqui nessa terra. Abençoa, Senhor, a cada um dos nossos alunos espalhados pelo Brasil, que o Senhor esteja com todos eles, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um grande abraço e que Deus abençoe muito você e a sua família. Até a próxima aula, se Deus quiser.